As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. São 7h12, está começando o Jogo Rápido desta sexta-feira. É o Comando 91 dando uma pausa para a gente falar agora de futebol. Um grande abraço e um bom dia para você que está nos acompanhando pela Rádio NN e também pelo nosso canal no YouTube, o NN Play. Fim de semana de decisão e de muita emoção no Campeonato Alagoano. É a última rodada da primeira fase, que vai definir, inclusive, muita coisa. Tem classificação em jogo, tem disputa por liderança e, claro, você vai acompanhar tudo isso dentro do nosso canal no NN Play com imagens de forma exclusiva. E hoje também tem o sorteio da Copa do Brasil. Então, nós vamos saber hoje, lá na sede da CBF, acontece sorteio, quem CSA, CRB e ASA, aliás, deixa eu repetir, CSA, CSE e ASA, esses três. Aí a gente vai saber quem eles vão enfrentar na Copa do Brasil. Mas antes disso, vamos ao ambiente alvinegro, ao gigante, que vive uma mini crise em termos de rendimento, principalmente de exigências vindas da arquibancada. Mas vamos saber o que é que o ASA tem de novidades com o nosso repórter Eduardo Cardial. Olá, beleza? Tranquilo? Bom dia pra você, um abraço. Tô chegando aqui no Jogo Rápido trazendo informações da agremiação esportiva arapiraquense, o Alvinegro Alagoano, que já está entre os 4 semifinalistas do campeonato estadual. Inclusive, neste sábado acontece a 7ª rodada da competição, a última rodada da fase de classificação. Todos os jogos acontecendo às 16 horas. O ASA, por exemplo, vai jogar no estádio Coraci da Mata Fonseca, na cidade de Arapiraca, às 16 horas. A equipe do Penedense recebe o CSA lá no estádio Alfredo Lee, em Peneda, e o CRB, que vai jogar a sua vida, recebe a equipe do Coruripe, brigando pela classificação, também no mesmo horário, conforme citei há pouco, às 16 horas. Pois bem, o time do ASA trabalhou durante toda a semana, depois do jogo da última terça-feira, com aquela derrota para o Coruripe pela Copa Alagoas, onde os torcedores deixaram o estádio extremamente chateados, criticando não só a comissão técnica, mas também os jogadores do elenco alvinegro. Agora o ASA, depois dessa série de trabalhos que o Raniel Ribeiro, comandante técnico alvinegro, desempenhou durante o resto da semana, até ontem o treinamento tático que aconteceu, o Raniel Ribeiro deve pôr em campo a mesma equipe que já vem jogando com força máxima. Deve jogar com Matheus Vinícius no gol, Paulinho na lateral direita, os 2 zagueiros, o Christian Luca e o Zulu, na lateral esquerda o Matheus França, ou até mesmo o Charles, que já tem condições de atuar. No setor de meio campo deve voltar o Souza Tibiri, vai jogar o Fabrício Bigode, e aí onde entra a dúvida, Samuel ou Juan Xavier. Essa é uma das dúvidas que tem o técnico Raniel Ribeiro para esse jogo do próximo sábado, clássico do interior, diante da equipe do CSE. No ataque, Kelton, Júnior Viçosa e Thiago Alagoano. Aí é o que o ASA tem de força máxima para encarar essa equipe do CSE amanhã no estádio Coraci da Mata Fonseca, jogo das 16 horas. O ASA não realizou contratações, ou melhor, até o momento não foi divulgado absolutamente nada, e para que o ASA tenha uma qualidade maior nesse elenco na fase semifinal da competição, é preciso que até hoje, às 19 horas, tenha nome de jogador publicado no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Como não anunciou nenhum jogador, possivelmente vai ter esses nomes. De repente está causando alguma surpresa. Eu particularmente não acredito que o ASA vai contratar para o restante do campeonato estadual. Vai com esse elenco que está aí, com os jogadores que aí estão. Para o jogo de amanhã no estádio municipal, o ASA já começa a vender os ingressos a partir de hoje, às 9 horas da manhã. R$40 é o valor da arquibancada inferior, valor cheio, valor inteiro, meia entrada pagando R$20. Na arquibancada superior, R$100, com meia entrada pagando R$50. Para o sócio Amor Gigante, na arquibancada inferior, R$20. O sócio Amor Gigante
Na arquibancada superior, R$50. Esses são os preços dos ingressos para o jogo de amanhã, na última rodada da fase de classificação clássico do interior, Asa e CSE, no Estádio Municipal em Arapiraca. Com informações do Asa, repórter Eduardo Cardeal. Muito bem, 7h17, continuando com o jogo rápido desta sexta-feira, vamos direto agora a Palmeira dos Índios para falar do CSE. O CSE que, como o Cardeal disse, faz o jogo contra o Asa amanhã, é o clássico do interior, só que em situações distintas. O CSE não almeja mais nada no Campeonato Alagoano, o Asa sim. E aí a gente vai ver o que é que o CSE pode aprontar para cima do Asa no estádio Coraci da Mata Fonseca, e quem vai trazer informações do tricolor de Palmeira dos Índios é o nosso repórter Valmir Lopes. Bom dia para você, André Áviles. Bom dia para os amigos que acompanham o Jogo Rápido na manhã desta sexta-feira. Trazendo a partir de agora as informações do CSE aqui da cidade de Palmeira dos Índios, que continua trabalhando, se fortalecendo para encerrar esta primeira fase do Campeonato Alagoano amanhã, diante da equipe do Asa. CSE que faz uma péssima campanha do Campeonato Alagoano, ainda não conheceu o sabor da vitória. A equipe trabalha hoje sob o comando do técnico Carlos Eduardo Parreira, que tem problemas sim, porque ontem o jogador Júnior Timbó pediu desligamento da equipe tricolorida. Com isso, na temporada já são 7 atletas que deixaram a equipe do CSE aqui da cidade de Palmeira dos Índios. Ontem o Júnior Timbó pediu desligamento, mas durante o período o goleiro Flávio foi afastado da equipe, o Carlinhos, que é lateral direito também, Neto Naro e o Bruno Nascimento, que são meias, também deixaram o CSE, Daniel Alagoano e também o atacante Jackson. 7 atletas estão desligados da equipe tricolorida. Jogadores Wallace, Douglas Damasceno e também Alex Muricy. Esses seguem trabalhando na equipe tricolorida para que possam fortalecer o CSE justamente na Copa Alagoas, já que o tricolor encerra amanhã a sua participação no Campeonato Alagoano. Jogador índio continua entregue ao departamento médico do clube, continua em transição. Para a partida contra o Asa, o técnico Carlos Eduardo Parreira deverá fazer algumas mudanças, como vem fazendo em todos os jogos em que atua, tanto pelo Campeonato Alagoano, bem como pela Copa Alagoas. De Palmeira dos Índios, com informações do CSE, reportagem Valmir Lopes. Muito bem, 7h20, tá aí as informações do CSE. Outro jogador que sai do CSE, né? Pelo que eu soube, pelo que eu tenho de informações, a situação financeira do clube não tá muito legal não, né? A gente não sabe se já regularizaram ou já se firmaram, melhor dizendo, os acordos com o goleiro Flávio, com o lateral direito Carlinhos, que não tinham recebido ainda o acerto para ir embora de Palmeira dos Índios. Inclusive vou até buscar essa informação, mas até o momento eu não soube de nenhuma informação. Se o clube já conseguiu resolver essa parada, aí sim pode falar, o microfone aqui tá aberto, mas a situação lá tá muito tranquila não. Júnior Timbó saiu, foi contratado como um dos principais jogadores do time e agora pede desligamento também, e o CSE que vai enfrentar o Asa amanhã no estádio Coraci da Mata Fonseca na última rodada do Campeonato Alagoano da primeira fase. E agora vamos direto a Maceió para falar com Viderlan Araújo. Viderlan que traz o seu comentário no programa de hoje. Bom dia, Canhão. Um abraço, estamos finalizando mais uma semana e a expectativa fica por conta da rodada deste sábado, a última da primeira fase do Campeonato Alagoano. E, naturalmente, quando já temos 3 equipes classificadas, CSA, Penedense e a equipe do Asa, a dúvida é de como será o desempenho de CRB e Coruripe, já que os dois têm pretensões e, matematicamente, possibilidades de classificação. Cada um depende de si para alcançar a classificação. A tarefa do Coruripe, todos nós sabemos que é uma tarefa mais difícil. Vir a Maceió para poder enfrentar o CRB e conquistar uma vitória não é uma tarefa qualquer.
mas o momento vivido pelo Hulk do Litoral Sul tem também deixado a equipe bastante motivada. Nos últimos jogos, seja pelo Campeonato Alagoano ou pela Copa Alagoas, o Coruripe tem conseguido resultados satisfatórios. Venceu o Asa no meio de semana pela Copa Alagoas, antes já havia empatado com o Penedense e com o próprio CSA pela Copa Alagoas. Então, são situações que têm levado a equipe do Coruripe a um crescimento, pelo menos na emoção e termos de expectativa para esse compromisso. O CRB vive um momento delicado, um momento de muita desconfiança pela ausência de resultados positivos. São jogos em que o CRB tinha a possibilidade de vencer e não venceu. Tirando o clássico das multidões, que é considerado um jogo à parte, mas as últimas partidas contra o Muricy e contra o Altos, mesmo se tratando de uma adversário lá no Piauí, em que o CRB teve mais chances de vencer a partida, mas acabou esbarrando numa falta de inspiração diante das mudanças promovidas pelo técnico Humberto Luza, é um CRB que vem pressionado, porém é um CRB favorito, é um CRB que acredito que deve vencer a equipe do Coruripe, mas uma coisa é aquilo que nós achamos que pode acontecer e outra coisa é o desempenho dentro de campo, e aí sim é onde o CRB tem conseguido viver um drama, até porque os resultados recentes só mostram que a dificuldade para a demora de uma preparação por conta de um calendário extenso que o CRB viveu no ano anterior e a situação de momento em termos de adaptação dos novos contratados depois de um processo de reformulação tem deixado o CRB nesse clima de incerteza nesta sexta-feira se estará na semifinal do Campeonato Alagoano. Um grande abraço, uma ótima sequência de jogo rápido aqui dentro do Comando 91. Muito bem, tá aí o comentário de hoje de Viderlan Araújo e eu vou trazer agora aqui os estaduais, os principais, né? O Campeonato Paulista, também o Campeonato Carioca, que ontem tivemos aí o fechamento de algumas rodadas importantes. O Botafogo ontem venceu o Nova Iguaçu por 1-0 e o Volta Redonda venceu o Maricá por 2-1. É o líder, inclusive, do Campeonato Carioca. O Volta Redonda com 16 pontos. O Volta Redonda que subiu para a Série B, né, do Campeonato Brasileiro. E a 9ª rodada, ela vai acontecer amanhã. Aliás, começa amanhã, né, com o Fluminense e Flamengo. É o Flu-Fla, mas é o Flamengo. É Flamengo e Fluminense. 9ª rodada do Campeonato Carioca amanhã. Quem também joga nesse fim de semana, os principais jogos, o Botafogo contra o Madureira, lá no Engenhão, domingo, 4 da tarde, e o Vasco que enfrenta na segunda-feira apenas o Sampaio Corrêa lá no Lourivaldão. É o nome do estádio onde o Vasco vai enfrentar a equipe do Volta Redonda. E falando do Campeonato Paulista, que ontem teve o fechamento da rodada com 2 jogos, o Guarani empatou, aliás, venceu por 4-0 o Água Santa, e no derby da capital, o Palmeiras empatou por 1-1 com o Corinthians, inclusive com o Hugo Souza, pegando mais um pênalti no finzinho da partida. O Estevão bateu e o Hugo Souza perdeu. Aliás, pegou, né? Então, a 7ª rodada. A 8ª rodada vai começar amanhã. Os principais jogos: Red Bull Bragantino e São Paulo, no Namia Bichedi, às 18h30. Domingo, Novo Horizontino e Santos. O jogo acontece lá em Novo Horizonte, melhor dizendo, no Jorge Ismael de Biase. Tem o clássico campineiro, Ponte Preta e Guarani, no Moisés Lucarelli, domingo, 4 da tarde. Clássico, inclusive, muito importante lá em Campinas. No domingo ainda, Água Santa e Palmeiras lá no Mané Garrincha, em Brasília. E no domingo, às 20h30, também na Neoquímica Arena, o Corinthians vai enfrentar o São Bernardo, finalizando essa rodada do Campeonato Paulista. E agora destacando o nosso Campeonato Alagoano, que você acompanha com exclusividade, com imagens pelo NN Play, a Casa do Futebol Alagoano. A 7ª rodada e última rodada da primeira fase começa amanhã. Aliás, ela é toda amanhã, né? Ela será completa amanhã. CRB e Coruripe, 4 da tarde no Estádio Rei Pelé. Asa e CSE no Estádio Coraci da Mata Fonseca, aqui em Arapiraca, às 16 horas. E Penedense e CSA no Alfredo Lee. Todos os jogos, 4 da tarde, todos os jogos você vai poder acompanhar no NN Play com imagens e de forma exclusiva. Seguindo a tabela de classificação, primeiro CSA com 14 pontos, classificado. Segundo Penedense com 12, também classificado. Terceiro Asa com 10, classificado. E a última vaga fica entre CRB, que é o 4º colocado com 9 pontos, e o Coruripe, que é o 5º, com 8 pontos. E os dois se enfrentam, ou seja, é um confronto direto. Não tem mais chance. Muricy com 6 pontos, CSE também com 5 pontos. E aí eu vou rapidão aqui
né? O torcedor deve ter alguma dúvida sobre algumas situações. Se o CSA empatar, ele vai chegar a 15 pontos e o Penedense chega a 13. Ou seja, o time do Asa, se vencer o CSE, vai ter que vencer por mais de 2 gols de diferença para sair da terceira para a segunda colocação e trazer o Penedense para a terceira. Se o CRB vencer, ele chega a 12 também. Só que aí ele vai ter também que tirar uma diferença de gols. Ou seja, pode dar o CSA e o CRB na semifinal, desde que o Penedense possa vencer seu jogo ou empatar e o CRB não vencer. E Penedense e Asa podem se enfrentar porque haverá só uma mudança caso exista um empate do Penedense com o CSA e o Asa vencendo o jogo, chegando a 13 pontos. Ou seja, tem gente classificada, mas não tem definição nenhuma de quem vai ficar em primeiro, segundo, terceiro ou quarto, porque só essa rodada vai trazer esse panorama e esses confrontos. E para finalizar o nosso programa, trazendo informações dentro do Giro, hoje acontece o sorteio da Copa do Brasil e nós temos nessa primeira fase Asa, CSE e o CSA. O CRB entra na terceira fase por conta daquela situação do Fortaleza, que foi para a Libertadores, e como o CRB foi o segundo colocado na Copa do Nordeste, ele ganhou a vaga para entrar na Copa do Brasil na terceira fase. Então é o seguinte, para você, torcedor do Asa, primeiro, o Asa está no pote E e enfrenta times do pote A. Então o Asa pode enfrentar Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Fluminense, Grêmio, América Mineiro, Red Bull Bragantino, Vasco, Atlético Goianiense, Juventude ou Cuiabá. Um desses aqui vai ser o adversário do Asa na Copa do Brasil. Já o CSA, que está no grupo E, enfrenta o grupo G, que inclusive pode enfrentar até o próprio CSE. O CSA pode enfrentar o CSE, Boa Vista do Rio, Parnaíba do Pará, Maracanã do Ceará, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, Gás, os dois Rio Branco, lá do Espírito Santo, Olaria do Rio ou a Portuguesa Lusa, Portuguesa de São Paulo. Já o CSE, que pode enfrentar o CSA, como eu disse, pode enfrentar o próprio CSA, Novo Horizontino, Tombense, ABC, Remo, Náutico, Amazonas, Confiança, Ferroviário do Ceará ou o Botafogo da Paraíba. Então são esses aí os clubes que Asa, CSE e CSA podem enfrentar. Aí o torcedor do Asa deve estar se perguntando: André, como é que o Asa foi o segundo colocado do Campeonato Alagoano e vai enfrentar só pedreira? Pode enfrentar só pedreira, o CSA não. O CSA foi pelo ranking, que conseguiu lá também sobre a seletiva da Copa do Brasil e é melhor ranqueado. E aí você me pergunta, torcedor, por que disso? Olha, nem a CBF sabe. Se você perguntar para o diretor de competição da CBF o porquê de um time que foi vice-campeão de um estado enfrentar só pedreira de Série A, ele não vai saber responder. Porque já foi feita essa pergunta e ninguém soube. Então é isso, o Asa pode enfrentar esses times aí de Série A ou de Série B, né? Porque alguns desceram para a Série B na temporada passada e o sorteio acontece hoje, nesta sexta-feira. Portanto, fim de jogo rápido, lembrando para você, torcedor, amanhã toda a 7ª rodada do Campeonato Alagoano você acompanha aqui na Rádio NN, também no NN Play, principalmente no NN Play, com exclusividade, com imagens. Então, para você não perder todos esses jogos, vá agora no YouTube, é de graça, deste Mesquinheza, é só abrir o YouTube, procurar NN Play, seguir, se inscrever, melhor dizendo, e ativar o sininho de notificação, porque quando for começar os jogos, aí apita no seu telefone avisando, vai começar o jogo de CSE. Aí você já vai, coloca então na sua TV, enfim, qualquer lugar que pegue YouTube, você vai poder acompanhar o NN Play, que é a casa do futebol alagoano, do Campeonato Alagoano e da Copa Alagoas. Então não perca, se inscreva então no nosso canal. Portanto, finalizando o programa de hoje, vocês continuam com o Comando 91, muitas notícias e prestação de serviço, e eu volto às 19 horas com toda a equipe de esportes da NN do NN Play para falar sobre muita coisa, principalmente essa última rodada do Campeonato Alagoano. Um grande abraço e um bom dia para você.